E aí, pessoal, beleza? Hoje a gente está aqui para falar um pouquinho sobre o planejamento de trade marketing, então, um conteúdo que faz parte aí dessa nova rodada aí de conhecimento. A gente vai falar especificamente sobre o planejamento de trade marketing, falar um pouco sobre cada um dos blocos que fazem parte desse desenho de planejamento de trade marketing. E estou eu aqui, eu junto com o Rafa aí, para poder fazer uma entrevista com um cara que faz isso na prática todos os dias aí, que é o Rodrigo Cato, que logo vai se apresentar aí para vocês. Para quem não conhece mais ele, vai estar conhecendo ele hoje. Enfim, então nossa intenção aqui é passar por cada um desses blocos, dar uma entendida de forma geral como isso se aplica no dia a dia da Docile, para que a gente possa ilustrar aí na prática como é feito um planejamento de trade marketing. Rafa, a tua introdução aí, meu amigo. Então, pessoal, como o César falou, a gente tem hoje como convidado aí o Rodrigo, e a gente vai fazer uma passagem pela parte de estruturamento e planejamento de trade. Então, vamos começar lá pela análise da indústria, análise dos canais, análise do shopper, depois desmembrar isso pelos objetivos por canal, as ações estratégicas, ou seja, os nossos planos de ação, passar pela parte de implementação e, obviamente, terminar na parte do monitoramento e revisão. Então, hoje a gente vai abusar aí da expertise do Cato, para entender como que é feito isso na Docile, trazer, como o César comentou, a vida real de uma grande indústria, de como foi feito esse planejamento. É uma área, a gente estava conversando antes com o Cato, relativamente nova, né? Ou seja, 5 anos é isso, né, Cato? Então a gente queria já que te apresentasse um pouco de como foi criada a área aí na Docile, entender, mostrar para a gente também como que está a Docile hoje, como que ela chegou nesse patamar e como que foi criada a área. Depois a gente vai desmembrando, obviamente, no nosso escopo de assunto aqui. Muito bem, obrigado aí, tudo bem, pessoal? Agradeço aí pela oportunidade também de poder estar compartilhando, dividindo com vocês um pouquinho do que a gente faz aqui na Docile, e também sempre é uma oportunidade para estar aprendendo aí com os colegas. Eu tenho 13 anos de empresa aqui dentro da Docile, mas antes disso eu trabalhei numa indústria de embalagens, então responsável por vendas mesmo, então era B2B, então era desenvolvimento de produto junto ao cliente, junto à indústria especificamente, e depois disso eu acabei caindo aqui na Docile, no time comercial também. A Docile, para quem não conhece, ela é uma indústria de guloseimas, né? A gente trabalha aí com 7 categorias de produtos, a maior produtora de pastilhas da América Latina. Temos as balas de gelatina, regaliz, aqueles tubinhos, marshmallows, bala de goma, refresco em pó e também chicles. Embora seja uma indústria do Rio Grande do Sul, hoje também com uma unidade produtiva no estado de Pernambuco, ela tem uma atuação em torno de 60 países, exporta para em torno de 60 países e atua em 100% do território nacional. Eu estou há 13 anos na empresa, então, iniciei na área comercial, a minha escola é dentro do time comercial, como analista foi meu início, e o analista na época trabalhava a parte de assistência para o time de vendas, trabalhava toda a parte da carteira de clientes, da administração da carteira de clientes e pedidos, a logística também estava dentro das responsabilidades desse time, e ainda alguns promotores de venda, né, que também estavam vinculados aos representantes comerciais, mas que a gente contribuía com um pouco da gestão. Esse foi o início do trabalho, então, um analista comercial multitarefa. E aí, com o desenvolvimento aí dos negócios, de como foi avançando o trabalho de Docile, há 5 anos atrás, a gente percebeu a necessidade, não era nem mais uma oportunidade, mas sim uma necessidade de criar uma área de trade. Dando sequência esse papo aqui, Cato, a gente falando de planejamento de trade marketing, a gente precisa analisar alguns blocos até para entender um pouco mais do dinamismo do negócio e para a gente entender como, na prática, é desdobrado esse trade. Então, cara, me fala um pouquinho assim sobre a empresa, tá? Mas mais do ponto de vista já do nicho de trade, como, por exemplo, como funciona a atuação do time de vendas, o trade ele responde para marketing, responde para vendas, onde é que ele está encaixado nisso, como é que funciona um pouco o desdobramento, Cato, para que a gente possa entender um pouco mais a Docile em si. Beleza. O trade aqui na Docile está dentro do comercial.
Nós temos uma diretoria que é de marketing, desenvolvimento de produto e também de suprimentos, e tem uma outra diretoria que é comercial. E dentro dessa diretoria comercial tem, então, um time de mercado interno, de vendas, né, canal direto e indireto, e tem o time de exportação, né, voltado para o mercado externo, e um terceiro time que é o time de trade. Então, o trade hoje está vinculado diretamente à diretoria comercial, e como eu falei antes, o que é mais importante, no meu modo de ver, é com autonomia. O time de trade hoje responde para o diretor comercial, mas não responde para nenhum outro gestor comercial. Eles somos pares hoje. O time de gestores comerciais é par do trade. Dentro do time de mercado interno, nós temos aí 8 gestores comerciais por áreas no Brasil inteiro, além de um time de distribuição do canal indireto que está se formando fazem agora 2 anos. Tá? Esses 8 gestores que atuam principalmente no canal atacadista e também no canal de lojas de festa, que depois a gente vai desenvolver um pouquinho mais, eles possuem representantes comerciais, 95% do time é representantes comerciais e 5% de vendedores CLTs, que são alguns pilotos em determinadas áreas que nós estamos fazendo. Então, é um profissional de vendas autônomo, né, que não tem vínculo direto com a Docile, e, obviamente, 80% deles não tem apenas a Docile como pasta, né? 20% a gente pode dizer que trabalha com exclusividade, mas os demais não, ou seja, dividem a Docile com outras representações ainda. Legal, cara, já pegando um pouquinho do gancho ali, que a gente já falou um pouquinho sobre a questão do canal de distribuição, desse desenvolvimento, do time aí, da distribuição, de como é formado o time de vendas. Vamos falar um pouquinho de canal, cara. Como é que é hoje a dinâmica de canais da Docile? A Docile, ela tá em quais canais? Me fala um pouquinho desse canal também, se tu puder contribuir do ponto de vista de trade, né? Como é que funcionam esses canais? A Docile cresceu ao longo dos anos, basicamente no canal atacadista doceiro, um atacadista especialista, nem é no generalista. Nós denominamos doceiro porque, de fato, é um perfil de atacado, mas o portfólio dele se resume a snacks, a guloseimas, bebidas, né? O amendoim entra aí também. Então, ele é um especialista, nós julgamos que ele é um especialista. E a Docile fez, praticamente, nesses seus 28 anos de história, um trabalho muito forte em cima desse canal, né? Ele é muito representativo ainda no nosso negócio, né? Ele o faturamento pesado e volume pesado ainda está nesse canal, mas desde o surgimento do trade, nós começamos a estratificar, segmentar melhor e dar mais atuação em outros canais. Que outros canais são esses? Nós temos um canal de loja de festas, que é muito forte, né, que hoje já tem uma parcela importante do faturamento de Docile. Um canal de distribuição que está há 2 anos se desenvolvendo dentro do negócio, né? E aí tem outros canais que nós estamos agora criando algumas estratégias para entrar, que é o Key Account, especialmente no varejo, né? E também nos cash and carries nacionais, porque em alguns regionais nós já estamos presentes. Então, é mais ou menos essa forma de atuação em termos de canais, a presença de Docile nos canais. É uma presença muito forte no canal atacadista doceiro, tem já uma boa representatividade o canal festas, e ainda muito pequeno o canal de distribuição que está se desenvolvendo, os caches e o varejo, especialmente os key accounts, ainda muito pequeno. Legal. Ô, Cato, dentro desse assunto eu tenho até uma dúvida, né? O atacadista doceiro já tinha essa ideia de que efetivamente era o canal principal de vocês, mas dentro desses canais que vocês pretendem desenvolver, ou estão começando a desenvolver, vocês fazem que tipo de estudo para conseguir mensurar depois do atacadista doceiro quais são os próximos canais a serem atacados, né? Porque vocês efetivamente medir os esforços para focar em 1 ou 2, e como é que a Docile faz esse estudo internamente de saber, olha, agora é o momento da gente ir, como tu comentou, ou para os key accounts, ou para o cash and care, como é que internamente vocês fazem essa definição aí dos canais, dos próximos canais a serem atacados? Sim, nós entendemos assim, ó, que o atacadista doceiro, não só para a Docile, como para a grande maioria
das empresas, do fabricante de guloseimas, ele é um canal importante, tá? Mas que vem sofrendo modificações. O que eu quero dizer com isso? O atacado ele sempre teve a missão de levar a mercadoria para a população, isso historicamente. A partir do momento em que surgem os caches no Brasil, especialmente surgindo os caches, o que eles fizeram? Eles estabeleceram lojas próximo da população. Então, tem uma cidade de 150, 200 mil habitantes, o Atacadão foi lá e colocou uma loja. O Açaí foi lá e colocou uma loja. O que fez com que esse atacadista, que tinha na logística dele grande força, fosse perdendo em atuação. Tá? E isso não é só a Docile, todos os demais fabricantes têm enfrentado isso. E tem um outro ponto muito importante que nos faz ir para outros canais, que é a questão de nosso produto ainda estar pouco disponível para o consumidor final. Né? Nós temos uma atuação, julgo ser muito relevante junto ao trade, junto ao nosso cliente, mas ainda pouco participativo de disponibilidade do produto para o consumidor final, que no final das contas é isso que a gente quer, é disponibilizar produto. Né? A Docile, eu acredito que da porta para dentro, ela está muito bem resolvida, porque nós julgamos ter produtos em moedas adequadas para o paladar adequado do brasileiro. Normalmente as pessoas, quando provam um produto da Docile, elas se surpreendem com a qualidade, né? E normalmente falam, não sabia que existia esse produto, não conhecia a Docile. Então, nosso grande desafio mesmo é chegar para o consumidor final. E aí sim entra essa questão de estratégia de canais, nós continuarmos muito presente no atacadista doceiro, mas a indireta, especialmente os distribuidores, de fazer esse produto chegar precificado adequadamente, posicionado adequadamente nos varejos adequados. O que eu quero dizer com isso? O produto que vai para uma loja de conveniência não é o mesmo produto e não é a mesma precificação do produto que vai para uma padaria. Não pode ser o mesmo produto e precificação para o canal de bares. Quer dizer, tem esses enormes canais de varejo, dos mais diferentes tipos de varejo, que quem atinge ele ou é o atacadista, tá? Ou é a indireta, que é o distribuidor. Na pasta do atacadista, ele tem produto Docile de todos os outros concorrentes. O distribuidor, nós acreditamos fazer um trabalho, e essa é a nossa expectativa, de que ele seja uma extensão da Docile, em termos de levar o portfólio, os materiais de ponto de venda, a comunicação da marca para o consumidor. E aproveitando esse gancho, porque a gente está falando em atacado especializado, né, atacado doceiro, a gente falou em distribuidor, a gente falou também muito sobre como chegar na ponta, como chegar no consumo, então não tem como fugir desse contexto, entender como é que é o shopper, né? Então, porque para esses canais, principalmente intermediários, geralmente o teu shopper ele é um shopper profissional, né, que tem necessidades distintas do que aquele shopper mais de cunho tradicional que a gente está acostumado a pensar, olha, a faixa etária é tal, compra porque gosta, compra porque leva para o filho. Não, esse já tem uma outra necessidade, porque ele está comprando um produto sobre um penso de transformação desse produto em caixa. Né? Esse cara tá comprando esse produto para fazer transação sobre ele, e esse produto é um insumo do negócio dele. Né? Então, como é que a gente entende essa diferença, assim, Cato, sobre como atingir do ponto de vista de trade um comprador profissional, que é o cara que está lá no atacado doceiro, para um shopper efetivamente lá da ponta, lá do supermercado que compra para consumo próprio ou de terceiros dentro do próprio lar. Do consumidor, né? Isso. Muitas vezes o shopper do varejo é o consumidor, né? Perfeito. Do atacado, normalmente não é o consumidor. Nós dependemos desse shopper para levar o produto para um varejo onde pode ser que o nosso consumidor vai estar presente. E aí, como tu falaste, César, ele é um shopper profissional. O que a gente quer dizer como profissional? Ele compra para revender, então ele faz conta. Ele é um shopper que ou é no papel ou na calculadora, e de fato essa é a jornada de compra dele, né, de ir lá para o ponto de venda e entender se a bala de goma da Docile, que tem 30 unidades de tubo dentro de um display, o quanto está custando e a quanto ele vai revender, que margem, que grana que ele vai ganhar em cima disso aí. E se tem uma opção mais barata na mesma gôndola, porque nessa gôndola tem produto da Docile, tem de mais 4, 5 concorrentes.
muitas vezes ele vai deixar de levar o nosso produto por não ter uma marca reconhecida, né, em função desse cálculo que ele faz, porque ele é um comprador profissional. E, hoje, se eu levar essa outra bala de goma hoje, eu consigo ter um lucro de R$1 a mais do que levar essa aqui hoje da Docile. E ele faz essa conta. Isso é fato, né? Isso é fato, ele faz esse tipo de conta. Já o canal, que é muito importante para nós também, que é o canal de loja de festas, já é um pouco diferente. Ali já tem uma compra com emoção envolvida, porque muitas vezes o shopper desse canal é a mãe, ou é a esposa, né? Ou é a namorada, enfim, ela já tem um cunho mais emocional. Eu quero fazer a melhor festa para o meu filho, então se o tema da festa é o Ben 10, eu vou comprar tudo aquilo que eu acho que está vinculado ao Ben 10 e eu vou levar porque eu quero proporcionar uma festa bacana para o meu filho. Então, lógico que tem uma avaliação financeira, né, do quanto estou disposto a gastar, mas o emocional é muito mais presente do que no comprador, o shopper, aquele mais profissional que compra para revender. E quando nós falamos de varejo, ainda temos pouco conhecimento, porque nosso produto ainda não está tão presente no varejo. O que nós entendemos, assim, é que o produto, em primeiro lugar, tem que estar disponível, né? Esse é o grande desafio, porque no varejo, normalmente, não tem duas marcas de bala de goma. O shopper do varejo ele vai ter a opção de apenas uma, né? Não vai, normalmente, se vocês frequentarem o varejo, vocês não vão ver duas marcas de bala de goma sobre o mesmo balcão. Ele vai ter apenas uma opção. Então, um passo atrás é conquistar o shopper que leva esse produto para o varejo, né? Para o consumidor, muitas vezes, ele vai comparar a bala de goma com um chocolate, com um chiclete, mas não vai ter esse número de marcas disponível para ele lá no varejo. Perfeito, cara. Em relação a esse shopper do varejo, eu tenho uma dúvida assim, quem é esse shopper do varejo, né? Porque eu tenho uma curiosidade assim, quem é o comprador de guloseimas? Eu, por exemplo, não sou, né? Quem é o shopper alvo da Docile? Quem é esse ou esses shoppers, né? Como é que eles estão divididos? Como é que vocês trazem esses insumos para dentro? É por pesquisa, né? Obviamente, visando não só o mercado daqui ou tendências mundiais, por vezes, que a gente sabe também acontece, mas quem é esse cara hoje do varejo que compra efetivamente os produtos da Docile? Legal, acho que é bem pertinente isso, porque, na verdade, os candies ou guloseimas, eles são consumidos desde a criança de 3, 4 anos até a pessoa idosa, né? Todos consomem açúcar e guloseimas, talvez numa quantidade maior ou menor em determinada etapa da vida, mas todos consomem. E é impressionante como a guloseima ela tem um poder de trazer alegria. E é isso que nós pensamos com o nosso produto, é de conseguir dar esse momento de indulgência, porque todos sabemos que o excesso faz mal. Então, o excesso de sal faz mal, o excesso de álcool faz mal, o excesso de trabalho faz mal, e é lógico que o excesso de açúcar faz mal. Mas nós temos que entender que o açúcar também tem o poder da indulgência. Então, na dose correta, vai ser bom para a criança e vai ser bom para o idoso. E aí entra um trabalho muito legal, assim, é do trabalho do marketing junto com o trade. Porque quando a gente fala em consumidor, o marketing dentro da Docile, ele é que traça as estratégias de posicionamento de produto para consumidor. E o trabalho do trade é fazer essa execução nos canais de venda, né, até chegar a esse consumidor. Embora essa amplitude, vamos dizer, de faixa etária seja muito grande, nós entendemos que os principais consumidores de guloseimas, eles se encontram numa faixa ali de 8 aos 22 anos de idade. Essa é a faixa de maior potencial de consumo. Essa avidez por novidades, de sempre ter uma guloseima presente no bolso, né? E essa é o target que a gente considera como sendo o de maior potencial de consumo, isso através de estudo, alguma coisa de pesquisa, né, junto a consumidor. Legal, cara. É legal também o seguinte, pensar como o trade, tu falou que aqui na Docile o marketing e o trade trabalham muito, muito juntos para poder desenvolver essas estratégias, porque vamos pensar o seguinte, né? O comprador profissional, ele tem uma preocupação de margem, giro, etc., enquanto o comprador, o shopper consumidor, digamos assim, ele é o cara que está preocupado na sua própria indulgência, como tu bem colocou,
e ambos têm expectativas de quantidade de consumos bem distintas, né? Porque, por exemplo, enquanto o shopper de consumo tem que buscar o equilíbrio para poder ter um bom aproveitamento sobre esse produto, o comprador profissional também, só que esse equilíbrio para ele é muito mais relacionado a giro, estoque, disponibilidade, etc. Né? Existem estratégias, Cato, distintas, aí falando um pouquinho sobre tamanho de embalagem ou quantidade de disponibilidade para ambos os canais em função desse perfil? Sim, inclusive de mix, né? Inclusive de mix. Nós entendendo que hoje, tendo um portfólio de 250 SKUs, é fisicamente impossível colocar 250 SKUs em qualquer perfil de loja. Então, nós temos que entender até mesmo o mix por canal. E esse é um trabalho nosso de trade, né? De desenhar um mix para cada canal de venda, né? E já pensando quem é que se abastece nesse canal e leva o produto para o consumidor. Então, sim, existem gramaturas diferentes, né, de produtos. Né? Dentro dessas 7 categorias tem diversas linhas de produto que contemplam embalagens, apresentações e gramaturas diferentes, conforme o canal, né? E muitas das demandas, né, de produto, embora seja marketing quem cuida de produto, elas vêm através do trade, né? Então, o trade é que percebe, né, muitas vezes um conflito de canais e muitas vezes um produto posicionado de forma errada e que simplesmente com uma adequação de gramatura ele já proporciona outro giro, né? Porque tem uma questão muito pesada no nosso negócio que a gente chama de percepção de valor. O que eu quero dizer com isso? Que embora muitas vezes uma pastilha, tá? Nós temos a pastilha Mint, que é muito similar àquela pastilha da Garoto mais tradicional, né, que é aquela pastilha de hortelã, que inclusive é a Docile quem fabrica para a Nestlé Garoto. A Nestlé já não fabrica há mais de 7 anos, é a Docile quem terceiriza para a Nestlé. Aquele é um produto que tem apenas um concorrente direto, que é a Garoto. Porém, quando nós vamos pensar como o consumidor está avaliando, ele tem um dinheiro no bolso que é para o produto de impulso. Aí a pastilha passa a concorrer com o Drops, com o Mentos, com o Halls, com o Trident, que pode ser a goma de mascar. Quer dizer, a mesma grana que ele tem no bolso, aqueles 2, 3, 5, 10 reais, ele tem todo aquele portfólio de produto que é totalmente impulso. Ninguém sai de casa programando comprar, eu vou comprar um chiclete, eu vou comprar uma bala de goma. A guloseima é uma categoria de produto, as categorias das guloseimas, totalmente impulso. A não ser para festa, quando a gente vai programar uma festa e fazer uma mesa de guloseimas, o consumo é totalmente impulso. Eu não conheço ninguém que botou na lista de compras bala de goma ou chiclete, ou, só reviewer, né? Exatamente, reviewer pode. Mas, de fato, é um produto também de impulso. E aí é outro trabalho legal de trade, que é a questão de exposição, né? De expor no local correto de loja, presença nos checkouts, que é determinante, né? Para o consumidor é determinante. Porque quando nós vamos pensar assim no quanto ele gasta em qualquer varejo, então vamos pensar no varejo de SM, vai gastar 50, 70, 80, 100 reais, é muito fácil dentro de uma loja de SM, e gastar mais 2, 3 lá na hora da fila do checkout, vira quase que um troco, né? Pesa pouco no bolso. Na farmácia, qualquer compra numa farmácia é 50, 70 reais. Então, comprar um produto na farmácia, uma guloseima, no final, uma pastilha, por mais 2, 3 reais, é pouco significativo perto do gasto que ele tem na compra geral dele. Legal, é interessante, eu estou aqui, estou te escutando e estou processando aqui, cara, como é curiosa essa questão da árvore de decisão do shopper para guloseimas, né? Porque em mercados talvez mais de produtos mais consagrados, eu falo produtos em linhas e categorias de mais alto giro e mais alto consumo, a árvore de decisão é muito mais simplista, porque o produto ele já tem uma definição, ou seja, a pessoa já procura aquele determinado produto, né? Produto / categoria, né? E a partir disso ele vai decidir ou se a importância da árvore de decisão é marca, ou vai ser preço, ou vai ser fragrância, ou vai ser... É muito mais reta a árvore de decisão. Quando eu estou falando de guloseima, eu estou brigando pelo share da carteira do cara. Perfeito. Né? Eu tô brigando pelo share da carteira. O cara não está atrás de uma bala de goma, ele
tá atrás de uma indulgência, né? Seja ela qual for, seja ela que mais parecer atrativa naquele determinado momento. Perfeito. Faz sentido isso? Total, total. E quando a gente pensa ainda mais essa é uma ponderação super importante, que é de fato o que acontece, né? Tanto para o consumo próprio, como para levar para casa, para o filho, para a esposa, para o namorado, está participando de uma concorrência de um valor determinado que eu estou disposto a gastar, que é pequeno perto das compras em geral, né? E aí acaba concorrendo com diversas categorias para suprir essa indulgência. E no varejo, normalmente, quando vocês vão avaliar o espaço de exposição da guloseima, vocês vão ver que é um espaço extremamente limitado, né? Nenhum SM, a categoria de guloseimas, ela é uma categoria destino e que representa grande giro, ao contrário do que é a bebida, do que é o material de limpeza, do que é o hortifruti, que é o açougue, né? Dentro do varejo, né? Do SM, a guloseima ela tem um espaço, mas é muito limitado, né? Não é normalmente o corredor de maior fluxo, e aí está a importância de deixar um produto de extremo impulso onde ele tem que ficar, que é nos checkouts. E aí já entra um outro papo, né, que normalmente a briga por um checkout, ele é dominado pelas multinacionais, né? Então, uma empresa como a nossa, uma empresa nacional, monta estratégia para poder estar presente, né? E aí vai muito mesmo de escolher os parceiros certos, que para nós ainda estão sendo os distribuidores, porque muitos dos distribuidores que estão levando nosso produto para o canal SM, eles possuem algumas marcas fortes. Então, nós aproveitamos essa carona para poder utilizar da força do distribuidor e conquistar esse espaço que, muito provavelmente, nós, como indústria, na grande maioria dos varejos, por representar pouco em termos de categoria para esse varejo, não teríamos a mesma força. Legal, cara. Cara, eu tenho uma pergunta dentro desse desafio aí, né? Que é, além obviamente, a penetração, para vocês, como tu comentasse, é mais difícil. E como é que tu mensura isso, né? Como é que tu monta teus KPIs justamente de mensuração de resultados, seja no varejo, seja inclusive no atacado doceiro hoje? Como é que a Docile cria esses KPIs? Como é que ela consegue monitorar isso? Ou seja, o que são os seus objetivos efetivamente, né? Obviamente não precisamos abrir números, mas como é que tu consegue mensurar e controlar isso hoje dentro dessa guerra que tu nos comentou, né? Como até o César falou, tu está brigando pelo share da carteira do cara, né? A gente não é uma categoria de destino, então como é que tu cria esses KPIs internamente, mensura? Eles são KPIs que são divididos com outras áreas da empresa, são KPIs do trade para com outras áreas da empresa, enfim, como é que funciona isso aí dentro da Docile? Eu acho que é super pertinente isso, porque nós estamos assim, num momento que, no meu modo de ver, é um trabalho de trade exatamente, de transformar, isso eu já venho comentando com o César, e tentar transformar essa relação com o cliente mais colaborativa, tá? Muito mais colaborativa, porque hoje, muitos dos nossos KPIs, especialmente com o atacadista, é em cima do nosso sell-out e o sell-in desse atacadista. A partir do momento que nós botamos o produto lá, nós temos pouco compartilhamento de informações, o que muitas vezes nos leva a ter limitações de decisões de como está atuando junto a esse canal. Percebemos que nesses 2 anos que estamos atuando com o canal distribuidor, é outro cenário. Ele já é um parceiro de negócio que nos permite a leitura do sell-out dele, o que nos dá uma outra autonomia e outro tipo de relação com esse cliente nosso. Então, a partir do momento que a gente percebe esse ambiente mais colaborativo, né, de negócios, as decisões de aplicação de recursos, eles potencializam o negócio. Nós temos os KPIs da área comercial do Docile, compartilhados com o trade, são determinantes para a gente poder tomar decisões, né, mas ainda muito em cima do nosso sell-out, sell-in do cliente. Ainda muito em cima desse... E é o que nos limita muitas vezes, né? Tomar decisão, porque muitas vezes o cara compra bem, mas não está refletindo o giro dele. São compras de oportunidade. A gente sabe que o atacadista é assim, né? Ele é um oportunista, muitas vezes. Então, muitas vezes a nossa venda para ele não está representando exatamente o giro.
Mas como trade, temos também os indicadores de desempenho do nosso time de promotores, e nós estamos agora há um ano utilizando o Agile, né? E é impressionante como a gente já consegue ter outros resultados, né, de mensuração dos recursos que nós temos e a aplicação desses recursos, né? Então, mesmo não tendo, muitas vezes, domínio de todas as informações, né, de todos os KPIs que nós gostaríamos, nós temos que garantir que aqueles que nós temos, que é o nosso time, que é a nossa venda, que são o desempenho das nossas categorias, isso nós temos que ter domínio, né? Então, eu entendo que nós temos, sim, um compartilhamento importante de KPIs dentro das áreas aqui da empresa, né? Mas ainda é um desafio muito grande, e esse é o desafio que eu assumo como trade, de conseguir tornar o ambiente mais colaborativo junto aos clientes, né? Porque ainda temos essa mentalidade de, quando sentar numa mesa de negociação, tem um enfrentamento, alguém tem que sair ganhando. Parece que não pode os dois lados estarem saindo ganhando. Mas também já tem aí bons exemplos de clientes que têm nos dado abertura e a gente consegue potencializar resultado com eles, e aí sim isso se torna piloto para poder levar para outros clientes, né? Esse acho que o grande objetivo de tornar mais colaborativo esse ambiente de negócio. Legal, cara. A gente já acabou falando no meio desse papo aqui, mas só para a gente, de repente, aprofundar um pouquinho mais, a questão do objetivo dos canais, tá? Então, se a gente for pegar ali o que tu comentou até agora, hoje a Docile, ela atua muito forte no canal intermediário, né? Ou seja, no canal atacado especializado, atacado generalista, no distribuidor, etc. Então, assim, hoje, efetivamente, o foco da Docile está os objetivos dos canais da Docile, o foco desses objetivos estão na questão da disponibilidade do produto. É isso, tentar, de forma intensa, conseguir distribuir esse produto de forma, ter uma capilaridade intensa desses produtos, já que a atuação são através de intermediários. E, em paralelo a isso, existe um outro canal, que é a Casa de Festas, que é o que tu comentou agora há pouco, que me parece um canal muito mais de formação de marca. O objetivo dele é muito mais ter uma venda muito mais de experiência do que propriamente de volume, enquanto os demais é volume puro e distribuição. É mais ou menos isso? Em parte. Por que eu vou dizer em parte? Assim, eu acho que a gente acaba criando uma experiência de marca no canal Festa, tá? Mas muito dos produtos que estão lá no canal Festa, eles acabam não chegando para o consumidor com a embalagem. Por exemplo, um pacote de marshmallow, né, normalmente ele é aberto e colocado numa bombonière, faz parte da mesa, que o consumidor acaba não tendo contato com a marca. Já os produtos de monodose, muitas vezes eles servem para aquele balão surpresa, para lembrancinha de festa, aí sim a gente consegue levar a marca da gôndola da loja de festa até o consumidor. Mas, sem dúvida nenhuma, para o shopper da loja de festa, eles já reconhecem quem são os grandes fornecedores de guloseimas, né, que estão com o portfólio mais adequado, e sim gerar uma experiência de marca para esse shopper. Novo shopper profissional. Perfeito. Tá? Entendemos também assim, que nem todos os canais deixam as mesmas margens, né? Mas alguns canais, estrategicamente, se nós queremos formar marca, em algum momento nós vamos talvez estar abrindo mão de margem para, num determinado momento, estar formando marca, disponibilizando o melhor produto, e isso sim, com o tempo, a gente poder colher novamente, né, os frutos de uma marca bem divulgada e disponível no mercado. Porque nós não temos dúvida, assim, que a partir do momento que nós estivermos mais disponível para o consumidor, o próprio canal atacadista vai se interessar mais por Docile. Ele vai continuar comprando Docile e talvez potencializando essas compras, porque ele acaba sendo demandado pelo cliente dele a partir do momento que a marca se torna mais conhecida, que os produtos ficam mais disponíveis para o consumidor. Porque, de novo, quem tem dominado a relação, né, e isso não é novidade para ninguém aí que está assistindo, é cada vez mais o consumidor. Ele está escolhendo o que comprar, ele está escolhendo aonde comprar,
Então, ele está fazendo a opção dele por marca e toda a cadeia está tendo que se adaptar a isso. Né? E, de novo, algo que nós não podemos abrir mão, e isso é uma coisa que de fato entendemos ser primordial, é produto de qualidade. Né? Não por uma questão de gerar valor agregado com qualidade, não, mas simplesmente porque se um consumidor prova e não aprova o produto, ele deixa de comprar. Então, é uma necessidade de ter produto de qualidade. Nós todos somos exigentes como consumidores e nós estamos dispostos a sempre estar pagando por aquilo que a gente reconhece qualidade. Podemos até errar em uma compra, mas na segunda a gente não repete, né? A gente deixa de comprar um produto que a gente não aprova. O Cato, dentro dessa exigência que tu comentaste do consumidor, como é que está esse desafio da dossiê no Nordeste, né? Porque a gente sai aí do Rio Grande do Sul, atravessa o país e vai lá fincar a bandeira do outro lado do país, uma cultura que a gente sabe que é completamente diferente do que a gente estava habituado, né? E como é que está sendo esse aprendizado? O que vocês já entenderam das diferenças desse shopper do Nordeste, né, da parte mais norte e nordeste do país, em relação ao mercado do Sul, ou se é que tem muitas diferenças em relação ao mercado doceiro, né, ao mercado de guloseimas, desses dois tipos de shopper? Tem muita diferença? Como é que foi isso? Ou como é que está sendo esse aprendizado? Olha, o nordestino, ele é um ávido consumidor de guloseimas. É impressionante o quanto ele consome, e isso, quem tem a experiência de estar no Nordeste em determinado momento, observe o quanto tem de comércio na rua, que eles chamam de fiteiros, que são aquelas barracas próximos aos pontos de ônibus, próximo às praias, mas nas cidades também do interior do Nordeste, a gente percebe muito dessas barracas. Lá se consome muito líquido, né, em função do calor, então muita gente vendendo bebida, e junto com a bebida já está vendendo uma guloseima, é um amendoim que eles consomem muito lá também, lanche na rua, o nordestino consome muito, muita guloseima, é impressionante o quanto consome. O que nós fizemos um pouco diferente lá em relação ao consumidor aqui do Sul? Temos que estar sempre atentos muito à moeda que ele está disposto a pagar. Então, produtos para determinadas moedas são determinantes para ter maior giro na ponta e junto ao consumidor, né? E aí sempre entender essa cadeia, né? Olhar de novo, lá do consumidor para trás, onde é que ele se abastece, esse cara onde ele se abastece, ele compra onde, em qual atacado, em qual loja, qual perfil, como é que nós estamos atendendo para conseguir fazer essa cadeia toda funcionar com as margens corretas, com um giro que seja apropriado, né? Que os espaços físicos são limitados desde uma loja de SM até a barraquinha, né, do fiteiro. Então, para o pessoal quer produto de giro, não adianta, né? Perfeito, cara. Então, só para fazer a reta final aqui do nosso papo, então o que a gente falou? A gente falou sobre a análise da empresa, a gente falou então sobre quem é a Docile, onde está o trade, como ele está estruturado, como é hoje o time de vendas da Docile, entender um pouco mais dessa dinâmica interna. Falamos bastante sobre canal, entendemos aí as diferenças dos canais de vendas para a Docile, exploramos um pouco de cada um. Entendemos aí, dentro da análise de shopper, as diferenças do shopper e como isso impacta também na relação de mix por canal, enfim, de direcionamento de portfólio por cliente, tanto do shopper profissional quanto do shopper consumidor. Falamos dos objetivos de canal, então da questão dos canais intermediários, canais indiretos, onde a Docile está buscando bastante disponibilidade também com a questão de formação de marca para o profissional de festas, né? Entender a Docile como um grande player de guloseimas, então a gente entendeu esses objetivos e distinções. Agora, na reta final, a questão é o seguinte, a gente agora ficou com as ações táticas, né? Como a gente desdobra as ações táticas dentro desse portfólio de informações que a gente levantou ao longo desse papo aí, Cássio. Legal. Acho que quando no início do papo a gente conversou um pouquinho que o nosso trade ele iniciou através do merchandising, nós podemos dizer assim que nesses 5 anos tiveram evoluções que hoje nos permitem estruturar, falar do trade dentro de Docile, onde tem um pilar muito forte que é merchandising, e é uma estrutura própria. Então nós temos uma liderança nacional de merchandising,
supervisores regionais, o time de profissionais CLTs e ainda mais os terceiros, né, que são os compartilhados ou os auxiliares que em determinados períodos do ano fazem alguns trabalhos de merchandising conosco. Temos um outro pilar que é a questão de operacional, né? Então nós temos duas profissionais que atuam com o back-office do Agile, né? Além dos eventos e treinamentos. E ainda temos um terceiro pilar que a gente chama que são dos trades regionais, onde nós temos 2 profissionais. A gente divide o Brasil hoje, vamos dizer assim, eles atendem em 2 profissionais as regiões do Brasil, mas isso é um dos pilares que mais está se ampliando, né? Então, os trades devem ser regionais nas 5 regiões até o final a gente fala 5 regiões, Norte, Nordeste, Sudeste, Sul e Centro-Oeste, ter um trade para cada uma dessas regiões até o final do ano que vem. Então, a gente deixou de ter um trade somente de merchandising, começa a ter um trade um pouco mais estruturado, e nesse pilar de trade regional, eles concentram toda a parte especialmente de ações, tá, junto aos clientes. E aí existe diferença de ação de um canal para outro, né? Assim como o time de merchandising também trata diferente um canal do outro, né, em termos de exposição, de valorização de espaço de ponto de venda. Mas esse time de trades regionais, eles têm a missão, sim, de conhecer melhor a carteira de clientes, para os top das regionais ter planos específicos para eles, e para os outros criar ferramentas que todos possam ter ações táticas conforme o modelo de atuação desses clientes. Algo que eu considero ser muito relevante dentro do nosso negócio, ou para a criação do trade aqui, isso eu falo, já comentei com o César, e comento quando alguém vem nos visitar e pedir como a gente estruturou o trade, né, de que no início nós não tínhamos recurso alocado para o trade. O que a gente fez? A gente negociou com o comercial, que parte da verba comercial, que ia especialmente para bonificações e ações junto ao cliente, isso se transferisse para o trade. Nós pegamos 25% dessa verba e com o compromisso de entregar mais resultado para o comercial. E isso no primeiro ano aconteceu. Então, hoje, praticamente, o comercial não tem mais essa verba, ela foi toda alocada nesses 5 anos para o trade, mas sempre com aquela ideia, coloca a grana e mostra o resultado, coloca a grana e mostra o resultado. E aí sim, essas ações que foram sendo desenvolvidas, né, essas ações táticas, que vão desde de ocupação de espaços extras em ponto de venda, ações promocionais conforme sazonalidades, que tem algumas datas que são muito importantes dentro de determinados canais, entender também qual é que é o tipo de campanha que funciona para cada cliente em cada regional. Existem campanhas também para as vendas externas, porque alguns dos clientes atacadistas a gente não pode pensar só em loja, mas tem a venda externa, então eles têm equipes de 50, 100 vendedores, administrar treinamento, fazer campanhas junto a esses vendedores para que o nosso produto seja mais atrativo. Então, esse é um trabalho do nosso time de trades regionais, né, de entender por canal e por região, e também sempre considerando a sazonalidade, lançamentos e categorias. Quer dizer, parece ser complexo, mas dentro de um racional que a gente elabora aqui, acaba ocorrendo de forma mais tranquila, depois que a gente colocou para rodar e usando as ferramentas, né, do PDCA para fazer correções e fazer ajustes e entender por que funcionou e potencializar. Mas o fato é que onde botar grana tem que sair mais. Isso para nós é determinante. A gente não acerta todas, é lógico, né? Mas é importante que quando errar, entender onde é que foi o erro e corrigir rápido. E eu acho que essa ainda é uma das grandes vantagens que nós temos, porque muitos dos players com quem nós estamos competindo são multinacionais. Então a gente fala de uma Mondelez com marcas fortíssimas, né? Então, Trident, Halls, Babalu, além dos snacks e também chocolates. A gente fala da Nestlé, nós podemos falar da Perfect Van Melle, que é uma holandesa italiana que tem a marca Mentos muito forte. Podemos falar da Arco, com diversos produtos nos pontos de venda, da Ferrero Rocher, que é dona do Tic Tac. Quer dizer, estamos falando de grandes multinacionais que, na grande maioria,
são mais lentas do que a Docile nessa tomada de decisões nas ações táticas. Então, ainda temos que aproveitar o fato de sermos uma empresa um pouco mais ágil para ter essas correções e agilidade nesses trabalhos. Essa é a minha pergunta, exatamente se essa questão do monitora, revisa e aprimora de vocês ser mais rápida do que as grandes concorrentes trazem vantagem, né? Acredito que sim, então nem vou fazer a pergunta, só vou colocar o que tu comentasse, né? Porque efetivamente a partir do tamanho tu consegue te movimentar muito mais rápido e, como tu comentou, seja por PDCA ou outro tipo de ferramenta de monitoramento das ações, tu consegue já atuar quase que just in time ali do que está errado, corrigir e já colocar isso em prática de novo, né? Então, por mais que as multinacionais, de repente, levem vantagem na questão de capilaridade, né? Que é o grande desafio também hoje de vocês, como tu comentou antes, vocês levam a vantagem do ajuste rápido. Né? Eu acredito que sim, porque nós tentamos manter, lógico que isso não é simples, mas tentamos manter assim, ó, uma comunicação muito ágil, né, e tomadas de decisões que não impliquem em morosidade. Nós temos a condição de nos reunir marketing, trade, comercial, entender o que está acontecendo, fazer, mesmo que erre, vem, corrige, faz de novo, corrige, faz de novo, porque essas decisões também não implicam em grandes riscos normalmente, né? Então, procuramos minimizar os riscos, muitas vezes fazendo pilotos, fazendo regionais, fazendo determinado canal, vai ajustando para daí capilarizar isso. Legal. Bom, gente, acho que o papo foi bom. Acho que, cara, da minha parte foi bastante rico aí. Eu queria te agradecer aí, Cato, pela disponibilidade, por abrir a porta aí e participar aí desse momento aí junto com a gente, aqui junto com a Involves também, para a gente trazer um pouquinho mais de análise de vida real aí. E eu acho que, apesar de pouco tempo, a visão que a gente conseguiu ter do todo, através até desses pilares onde a gente foi avançando para montar esse grande entendimento do planejamento de trade, para a gente foi bem sólido. Rafa, quer colocar algum ponto aí? Não, cara, eu quero agradecer muito ao Cato, porque pela disponibilidade do tempo dele, né? Que a gente sabe, até ontem eu comentava com o César, né, do dinamismo do mercado que a gente está inserido, né? E a gente sabe de N coisas que podem acontecer numa manhã, e só você disponibilizar essas horas aí conosco já foi maravilhoso. E também agradecer o ensinamento, cara, que era um mercado que eu não tinha muita ideia, eu tinha por cima justamente como é que funcionava, mas hoje aí nesse tempo que a gente teve junto, para mim foi uma aula do mercado de guloseimas. Para mim, eu agradeço, e minha sogra vai ficar feliz também, que ela é compradora de guloseimas. Ela põe na lista, viu? Minha sogra põe na lista, né? Ela é uma das, pode anotar aí, ela põe na lista. E muito obrigado, cara, obrigado pela aula mesmo, que para mim foi um grande aprendizado, e acredito para todos nós aqui na Involves, um baita de um aprendizado mesmo. Muito obrigado. Eu acho super legal, sabe? Eu estou aprendendo sobre trade também a cada dia, conforme eu disse, para mim a minha origem é comercial, mas entenda assim, ó, que é bacana essa troca entre fornecedor de serviço, entre a indústria, o varejo, porque a maior preocupação quando a gente foi estruturar o trade aqui é a questão de recursos, né? Então, o recurso financeiro que vai lá e negocia com o comercial. Tem o recurso humano, que nós procuramos utilizar gente nossa, né? E até mesmo buscar profissionais de trade no mercado, que é uma área totalmente nova, não é tão simples. Então, até mesmo isso, né, nos fez repensar como atrair bons recursos humanos aqui para dentro da Docile. E aí nós tivemos a aposta no pessoal interno e sim buscar conhecimento fora. Então, é o time da Trade to Business que trabalha conosco aqui durante um período. O pessoal da Involves, que nos trouxe muito conhecimento, não somente a ferramenta, mas 2 anos antes de nós estarmos com o Agile, nós já frequentávamos o AX, então era um momento também de muita riqueza, de troca de conhecimento, de busca desse conhecimento. Então, tudo isso foram recursos que a gente conseguiu trazer para essa formação do trade, né? E que está em constante formação, né? E eu vejo isso também nas demais empresas. O importante é a gente não ter medo de fazer e errar e fazer de novo, e nós também não somos
conhecedores profundos do trade, mas temos assim um desejo de conhecer cada vez mais. E é legal porque o trade, na minha opinião, ele está em constante formação. Não vê assim ninguém com a fórmula pronta, diz, olha, vai lá e copia e faz igual que vai dar certo. Eu não vejo dessa forma. O que serve talvez para a Docile não vai servir para as outras empresas, talvez parte sim, mas não tudo. Assim como a gente avalia também nas demais. Eu visitei mais de 20 empresas, as áreas de trade, mais de 20 empresas, e é impressionante como essas trocas são legais e como normalmente os profissionais de trade, eles estão disponíveis para troca. Show de bola. Gente, então, obrigado. A gente fica por aqui e a partir de agora aí a gente dá o encerramento aí direto com o Rafa aí ao vivo em Florianópolis, tá bom? Valeu, abração. Valeu, gente.